Olá, amigos! Nós somos o Centro Espírita Leon Denis, a área da família, e estamos aqui hoje para bater um papo, continuar os nossos vídeos, que é a nossa atividade nesse novo formato. Para essa conversa de hoje, nós temos eu, Mariana, a Tiane, a Juliana Farias e o nosso amigo Bruno. Nosso assunto de hoje é uma continuação do nosso vídeo sobre autocuidado. Então vamos iniciar pela nossa prece. Pode ser? Eu vou conduzir. Amigo Jesus, Mestre querido, rogamos a espiritualidade. Centro Espírita Leon Denis, que esteja conosco nessa manhã, nos acompanhando nas reflexões, nos intuindo, nos auxiliando, trazendo as vibrações necessárias para que possamos ter uma rica manhã de aprendizado. Que assim seja. Então, continuando a nossa reflexão sobre autocuidado, gostaríamos agora de trazer novas perspectivas. Vamos conversar um pouquinho sobre o que Joana de Ângeles nos trazia, Tiane, a respeito desse assunto? Então, Mari, a doutrina espírita, quando nós falamos na mensagem que Jesus veio trazer para a humanidade, né, que nós entendemos como a lei de amor, que seria o resumo de todo o seu ensinamento, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a nossa mentora espiritual, Joana de Ângeles, que é um espírito que já ditou várias obras, especialmente através da psicografia de Divaldo Franco, faz uma proposta para auxiliar o nosso entendimento sobre a lei do amor. Porque ela diz assim que para nós, por vezes, ainda é muito difícil, distante, compreender o que seria amar a Deus nas nossas ações do cotidiano e da vida prática. Então ela propõe que a gente possa inverter a máxima numa trilogia harmônica e começarmos no auto-amor, no amar a si mesmo, e que não tem nenhuma relação com o egoísmo, né? Que é se colocar acima de todas as coisas ou se priorizar independente do nosso entorno ou do outro. Muito pelo contrário, é o exercício do auto-amor na perspectiva de que nós somos espíritos imortais em trajetória evolutiva e levando em consideração que nós vivemos em sociedade e que somos todos criaturas de Deus com a mesma importância e relevância. Então, esse auto-amor diz respeito aos cuidados que nós podemos nos oferecer, atendendo às nossas necessidades, as necessidades reais, como espíritos imortais, né? E que muitas vezes, no dia a dia, significa nós não atendermos algumas vontades. Vontades que muito frequentemente estão ligadas às nossas necessidades de satisfação ou de prazer imediato. Até porque, ao longo da nossa trajetória evolutiva, com alguma frequência, nós viciamos um pouco os nossos hábitos, os nossos instintos nessas satisfações relacionadas a prazeres imediatos. Então, por vezes, para que eu realmente esteja atendendo alguma necessidade minha, eu preciso não atender a alguma vontade. Então, no livro A Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, o Alírio Cerqueira nos ajuda a desmembrar essa proposta da veneranda Joana de Ângeles, né? E ele diz que esse exercício de auto-amor é nos oferecermos cuidados morais, espirituais, cuidados físicos e intelectuais, né? E que a gente pode desmembrar um pouquinho o que seria isso no cotidiano, porque na medida em que nós conseguirmos transitarmos assim despertos, conscientes e nos oferecendo o que nós precisamos, o que a gente vai conseguir emanar na direção do outro é amor.
e por aí a gente vai amar o próximo e, em consequência, estaremos amando a Deus em todas as nossas ações. Ao contrário, o que a gente transfere na direção do próximo é a nossa sombra. Por vezes não vai ser amor, né? Então, acho que a gente pode ir desmembrando, né, pessoal, o que são esses cuidados físicos, o que são cuidados morais e espirituais e intelectuais, né? Eu posso iniciar abordando um dos aspectos, que é essa parte física, que eu achei muito interessante, assim, que o auto-amor, na ideia do Alírio, e a partir do texto da Joana, ele inicia também com o cuidado do corpo, que é o que o Evangelho nos traz, cuidar do corpo e do espírito. Então, certamente, não são desejos ou algo que não tem importância, o cuidado do nosso corpo, seja na alimentação saudável, ter uma prática de exercício físico dentro da nossa possibilidade, a gente cuidar da nossa saúde como um todo, uma boa qualidade de sono, pensar em como nós estamos vivendo no mundo também é algo importante, não é algo fútil, digamos assim. E que, claro, nós vamos ter que diferenciar, como a Tiane falou, daquela satisfação que é mais imediata, aquele desejo que às vezes pode ser postergado, mas faz parte cuidar do nosso corpo, e que certamente vai fazer parte também desse bem-estar familiar. Se a gente não está pensando na gente, não está se cuidando fisicamente, isso vai influenciar. Então, acho que um aspecto interessante para a gente refletir. Eu também me pego refletindo, assim, que na medida que nós nos conhecemos, né, e aí a gente alinha a importância do autoconhecimento, né, ao autocuidado, porque quando eu consigo perceber o que o meu espírito precisa para fortalecer aquelas fragilidades que a gente consegue identificar quando estamos conscientes, eu consigo reforçar isso trazendo o cuidado intelectual necessário, né? Agora falando um pouquinho sobre o cuidado intelectual. Então, eu consigo alinhar isso de forma consciente na medida que eu trago para a minha intelectualidade o que realmente importa, né? Então, livros edificantes, leituras interessantes, né? Filmes que me fazem bem, que fazem bem ao meu espírito e às minhas necessidades, né? Se eu tenho comigo que eu preciso reforçar o meu espírito tem fragilidades em algumas áreas, por exemplo, se eu me identifico com ainda dificuldades no campo da violência, né, que eu possa trazer para o meu espírito o alimento para isso, né, os cuidados necessários, tentando não reforçar com leituras ou filmes, né, a arte necessária também para edificar o meu espírito. Então, isso é preciso que a gente esteja bem consciente para alinhar, né, o cuidado que a gente precisa à fragilidade que a gente ainda apresenta. Né? E em relação aos cuidados espirituais, a gente retoma aqui, né, então, a atenção às nossas emoções, os nossos sentimentos, por vezes são sinalizadores, né, de aspectos que precisam da nossa atenção. Assim, também a prática de meditação, né, que nos auxilia a entrar em contato profundo conosco, para que possamos, então, de fato, compreender as nossas necessidades, para vir a atendê-las. Né? A Tiane falava antes que, às vezes, o nosso autocuidado significa atender às nossas necessidades e não os nossos desejos. Como compreender as nossas necessidades? Muitas vezes as emoções e os sentimentos são esses sinalizadores que nos acendem uma luzinha assim, ó, alguma coisa aqui não vai bem, né? Também a gente reforça, né, então a prática de evangelho no lar, né, esses cuidados, assim, a gente desmembra eles em aspectos diferentes, mas eles se complementam, né? Então leituras edificantes também para atender os nossos cuidados espirituais, né? Então, e bastante atenção às nossas relações, assim, né? Porque a maioria das vezes é nas nossas relações mais próximas, mais íntimas, que a gente vai conseguir observar e compreender o que nós precisamos atentar, o tipo de cuidado que está nos faltando,
no aspecto espiritual. Muitas vezes, quando a gente se pega cuidando de alguém, né, a gente tem todo um preparo, né, por exemplo, nós que somos mães, né, quem é, quem não é, ou cuidando de uma outra pessoa, e muitas vezes a gente não se percebe com esses cuidados, né, nos imbuindo na necessidade de cuidar do nosso espírito, né, observando esses 3 aspectos, né, então esse olhar atento, assim, ao que o meu espírito realmente precisa, é uma reflexão bem interessante. Essa prática do auto-amor, né, vai fazendo com que a gente consiga buscar uma vida em equilíbrio, né? Equilíbrio no sentido de que nós estamos atentos e significando os acontecimentos nos quais nós estamos imersos. E que a maioria deles é a nossa herança para nós mesmos, né? Que nós a todo momento fazemos escolhas, né? E assim é na nossa trajetória que já vem de muito tempo. Então, os desafios nos quais nós estamos neste momento são provavelmente herança das nossas escolhas anteriores. O núcleo familiar que nós habitamos nesse momento, a nossa situação, seja ela, né, econômica, financeira, profissional, todas elas têm um significado, e o significado sempre vai ser o nosso progresso, sempre vai ser o nosso aprendizado. E quando nós conseguimos olhar a vida dessa perspectiva, nós conseguimos enxergar cada momento, que às vezes é bem difícil, como um desafio bom para que nós consigamos desenvolver as virtudes que nós precisamos, né? Mas para que a gente consiga viver assim, em equilíbrio, como todos nós aqui fomos trazendo alguns exemplos, né? A gente precisa de boas ferramentas, e essas ferramentas são os cuidados, né? Quando a Ju diz assim, vamos estar atento à nossa emoção, por vezes uma situação nos desencadeia, uma desarmonia, enfim, e que recurso que a gente tem para lidar com isso? A prece, por exemplo, a oração, é uma ferramenta que pode nos acompanhar em qualquer lugar, a qualquer hora, não precisa de mais nada, né? A prática da meditação, que a Ju falou, se a gente tem o cultivo de cotidianamente parar para refletir e organizar a prioridade, né? A gente está vivendo uma vida que as demandas surgem de todos os lados, e a gente precisa escolher o que a gente atende. Então, quais são as prioridades do meu espírito, né? E dessa forma, pessoal, acho que todos nós fomos trazendo alguns exemplos práticos, né? Quando o Bruno fala cuidar do corpo, às vezes quando a gente está fazendo exercício físico, a gente está cuidando do todo também, porque a gente alivia a angústia, a ansiedade, acalma algumas emoções e consegue pensar melhor, né, Bruno? Acho que, né, nesse contexto. E quando a gente não está fazendo nada disso, a impressão que a gente tem é como se estivesse no olho de um furacão, né? Que a gente nem sabe o que está acontecendo e está se desequilibrando. E tem coisas no dia a dia que nos desarmoniza, né? A gente trouxe um exercício para nos ajudar a ver o efeito na vida de quando a gente está se cuidando, de quando a gente está se oferecendo esse conjunto de cuidados e a gente consegue transitar numa boa e também oferecer aos outros essa ação amorosa. E quando a gente não está. Então, eu vou fazer aqui uma atividadezinha e mostrar o que vocês vão me ajudando, pessoal. O que no dia a dia faz com que a gente se desarmonize assim com muita frequência? O que é para ti, Ju, para ti, Bruna, Mari? Vamos pensar. WhatsApp, vamos botar o WhatsApp, que às vezes a gente está lá, suando, né? E tá cheio de coisas para fazer, e quando vê, tem um WhatsApp com 100 mensagens e coisas que a gente sabe que as pessoas estão com aquela expectativa da gente, assim. Então, às vezes a gente já está cansado, já trabalhou o dia todo, vai chegar em casa e sabe que tem as crianças precisando da nossa energia, da nossa atenção, e tem 100 mensagens. Hã? Alguém falou, eu não ouvi. Mas olha só, e aí a gente vai se desarmonizando, assim, e vai se desequilibrando, e vai ficando mais ansioso, e chega em casa e estragou alguma coisa, sei lá. O carro estraga. Um vazamento em casa e alagou a casa quando a gente chegou e por cima. Né? A internet não funciona. A internet não funciona e a gente tinha uma reunião online, né, Bruno? Que mais, pessoal? Vamos lá. O cachorro rasgou tudo na casa.
Rasgou o saco do lixo. Isso, e a gente está procurando, e aí recebe um telefonema da mãe pedindo ajuda para alguma coisa e a gente não está em condições. E daqui a pouco, gente, simplesmente a gente se desarmoniza totalmente e não tem condição nem de atender a casa, nem de atender o filho, nem a família, nem ao trabalho. Transbordou, o copo transbordou e a gente não tem mais condição nenhuma de atender, né? Agora, se a gente pensar que a gente pode ter exatamente os mesmos desafios, a gente também trabalhou, a gente também está cansado, física e mentalmente cansado, mas talvez quando o dia amanheceu, a gente fez a nossa meditação e a nossa prece. Me ajudem aí, o que a gente pode fazer de autocuidado? Uma boa alimentação. O copo tá cheio, né? Mas eu me alimento eu dormi bem. Eu dormi bem, eu fiz uma atividade física. Eu estou bem conectada com os meus familiares. Bem conectada, entendo o que eu posso dar e o que eu não posso, o que é meu e o que é do outro, né? Fiz uma prece no trabalho. Estou indo para casa e o trânsito está horrível e eu sei que eu estou atrasada, mas eu elevo meu pensamento e compreendo que tem coisas que não estão ao meu alcance, né? Vim ouvindo o vídeo do AFA. Isso, eu vi. No carro. Palestras edificantes, tem um hábito de leitura que ressignificam a vida. Bom, eu fiz tudo isso e, de repente, eu estou diante do mesmo contexto. Eu abro o WhatsApp e tem 150 mensagens. Minha mãe me liga pedindo várias coisas e eu sei que eu tenho que chegar em casa e as crianças têm tarefa e eu tenho que ajudar. E teve o mesmo vazamento no cano da cozinha e quando eu chego, além de tudo, a cozinha está alagada. O cachorro roeu a sala, estragou a almofada. Que mais, gente, que a gente botou de desabor? Abriu o saco do lixo. Fui levar o lixo e desabou tudo no corredor. A internet não funcionou. A internet não funcionou e eu tinha uma palestra para dar e era online, né? E aí, gente, a gente está respirando e enfrenta absolutamente, talvez, as mesmas coisas, os mesmos desafios, né? Os mesmos contextos, mas eu estou em equilíbrio. Eu estou usando todas as ferramentas que estão ao meu alcance para viver uma vida mais focada naquilo que importa e significando cada acontecimento na medida que ele tem, né? E nas possibilidades que eu tenho de resolução ou não resolução, e me associo, especialmente quando a gente fala de prece e oração, com as faixas vibratórias que me auxiliam, e não aquelas que me desorganizam mais ainda, né? Que se associam ainda mais com a minha angústia, com a minha ansiedade, com as minhas dificuldades. Isso significa que a gente pode viver uma vida enfrentando os mesmos desafios, mas bem diferente. Isso aí, pessoal. Então, muito legal o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os nossos vídeos ficam disponibilizados, né, quinzenalmente. Com muita saudade, né, dos nossos encontros presenciais, né, mas por enquanto nesse novo formato. Ficamos muito felizes de ver de alguma forma todos vocês. Queria dar muito obrigada a todos que participaram e até breve. Um abração.